Fala aí, rapaziada. Eu sei que tem gente que quer patrocinar vídeos e não tem como pagar. E são a maioria dos inscritos, na verdade. Bom, eu agora vou fazer vídeos fiado, tá? Não é viado, é fiado. Aquele que puder pagar antecipado, paga antecipado. Aquele que não puder, simplesmente peça e eu vou fazer. Vou fazer e você, de boa fé, me paga quando você puder. Meus míseros R$ 17, ok? Eu pensei nisso pra ficar bom pra todo mundo. Vai gerar conteúdo pro meu canal mesmo se eu levar calote, porém eu não sou uma pessoa desonesta. Apesar de ser carioca de sangue, mas não sou uma pessoa desonesta. Eu sei também que eu vou levar um calote ou outro, mas eu sei também que vai ter aqueles inscritos que de fato valorizam o meu trabalho e vão pagar quando puderem. Hoje me pediram um tema de relacionamentos. Como que as redes sociais elas fuderam os relacionamentos. Eu não acho que elas fuderam os relacionamentos, mas também eu não acho que as redes sociais tenham ajudado muito não. Eu acho que, na verdade, as redes sociais elas mexeram com o ser humano de modo geral e não apenas com a parte amorosa do ser humano. Mas mesmo nessa parte amorosa nós temos que entrar em detalhes para poder entender o porquê que os relacionamentos amorosos acabaram sendo afetados. Um inscrito ele mandou o tema e ele não tem grana pra fazer, então eu vou fazer fiado. Ele disse que as redes sociais fuderam os relacionamentos, que as pessoas viraram egocêntricas e que o próximo virou descartável. Não com essas palavras, mas foi o que eu pude interpretar. Ele tá certo, mas tá certo pela metade. A outra metade é a que dói. O que ele chama de efeito das redes sociais é, na verdade, a aceleração de um processo que já existia antes das redes sociais. Você não precisa de Tinder para ser superficial. Você não precisa de Instagram para se achar mais importante do que o outro. Você só precisa de uma tela para projetar a sua própria falta de profundidade. O problema não é a ferramenta, é o usuário. Eu tenho certeza que nenhum de vocês se considera uma pessoa superficial, mas todos vocês usam redes sociais. Ah, entidade, mas eu não tenho rede social. YouTube também é uma rede social, ok? Eu separei esse tema em tópicos, então eu vou citar tópico por tópico e explicar, destrinchar do jeito como eu sempre faço. Não é porque o vídeo é fiado que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer com todo o meu empenho, como se o inscrito tivesse pagado já. E depois ele me paga quando ele puder e, se ele quiser mandar um troco a mais, manda um a mais, ok? Como gratidão. Bom, o primeiro tópico é a aceleração do descarte, porque o descarte ele já existia antes das redes sociais. Você já podia ser superficial, você podia trocar de parceiro com facilidade, você já podia tratar o outro como descartável. A diferença é que antes isso exigia esforço, você precisava sair de casa, conhecer pessoas, manter contato, lidar com a ausência. A tecnologia removeu o esforço. Agora a substituição ela é instantânea. Um deslize, um match, uma conversa de 3 mensagens e você já tem uma opção nova. Não porque a opção é melhor, é porque é mais fácil. A rede social não criou a superficialidade. Ela só deu à superficialidade um atalho para se mostrar mais rapidamente. A ilusão de que sempre tem alguém melhor na fila é alimentada pelo algoritmo. O algoritmo não quer que você se satisfaça, porque senão você sai da rede social. Você tá lá para encontrar alguém correto? Às vezes não, dependendo da rede social, não é? Mas vamos falar aqui de relacionamento. Você tá lá para encontrar alguém, as pessoas estão lá para encontrar alguém, mas muitos estão lá pelo casual, e os que estão lá querendo alguma coisa séria também geralmente são pessoas superficiais. Por quê? Porque o indivíduo que não é superficial, rapidamente ele sairia da rede social, ele sairia do Tinder, sairia do Facebook Namoro. Por quê? Porque logo, assim que ele encontrasse o que ele queria ou não encontrasse, ele sairia dali, iria procurar em outro lugar, iria utilizar de sua inteligência para poder chegar ao seu objetivo, de maneira lógica e concreta. Sendo assim, as pessoas que continuam na rede social são aquelas que não conseguiram se satisfazer, não conseguiram chegar a lugar nenhum, ou então não tem nem claramente na sua cabeça o lugar onde elas querem chegar, não tem objetivo claro, amorosamente falando. O algoritmo não quer que você se sinta satisfeito, então, evidentemente que você só vai encontrar pessoas naturalmente insatisfeitas, mas porque elas são assim, a culpa não é da rede social. Acontece que a rede social, pela sua própria natureza de querer pessoas insatisfeitas, acaba concentrando essas pessoas num lugar só, virtualmente falando. O algoritmo quer que você continue rolando, quer que você continue buscando, quer que você continue insatisfeito, porque quando você está insatisfeito, você consome mais. E quando você consome mais, ele ganha mais. Você é o produto, sua insatisfação é o lucro. E o seu relacionamento vira mais uma engrenagem nessa máquina. Tá? Eu acho que é essencial a gente entender isso. O problema não é a rede social. A rede social ela só funciona como um indexador de links, sabe? Ela só junta tudo num aglomerado só. Toda a superficialidade humana ali num lugar só. Agora o tópico número 2 é sobre o ego, que foi uma coisa que o inscrito mencionou, que as pessoas elas descartam o próximo para poder amaciar o próprio ego. Eu não acho bem que é assim não, vamos lá. Você posta uma foto, recebe like, sente que você é importante. Você posta um status, recebe comentários e sente que você foi ouvido. Mas isso não é validação real. É como se fosse a versão fast food do reconhecimento. Quando você se acostuma com fast food, você perde o paladar para comida de verdade. Consegue entender a analogia? A comida de verdade dá trabalho, exige presença, exige entrega, exige que você esteja ali conscientemente.
Que você não esteja ali distraído, não esteja ali de qualquer jeito, porque muitas vezes o que faz com que uma pessoa simplesmente suma depois de 3 mensagens não é que ela tem um ego muito frágil, que precisa ser validado desprezando os outros, não. Na verdade, a pessoa só se acostumou a ter um cardápio de opções, então ela não consegue mais se concentrar em uma só por muito tempo. Porque, querendo ou não, isso é uma busca por dopamina, e a busca por dopamina, quando é desenfreada, ela se torna um vício. Então a pessoa vicia-se no modelo que as redes sociais trouxeram para poder se encontrar ali um relacionamento amoroso ou casual, sexual que seja. Então muitas vezes a pessoa some, ela para de te responder porque outra pessoa que interessou a ela apareceu ali e satisfez ela primeiro, pelo menos temporariamente. Tanto que muitas vezes a pessoa reaparece depois. Passa-se algum tempo e a pessoa reaparece, depois de ter te ignorado. Por quê? É óbvio, quando você tem vício em dopamina, você consegue satisfazer o vício temporariamente, depois ele volta. Quando ele volta, você vai correr atrás de novo. É exatamente o que acontece nas redes sociais, quando a pessoa está procurando um relacionamento amoroso ou sexual, enfim, vocês entenderam, né? A pessoa, ela só aparece quando é conveniente. Esse é o problema. Note que é comportamental, a culpa não é das redes sociais. As redes sociais, elas só trazem à tona aquilo que o ser humano vai. O relacionamento real não tem like, não tem filtro, não tem edição. Ele tem outra pessoa com seus defeitos, com suas inseguranças, com seus dias ruins. E se você está acostumado com a versão editada da vida, você não vai saber lidar com a versão inteira. O que você chama de egocentrismo das redes sociais é, na verdade, a incapacidade de sustentar a imperfeição alheia, porque você está muito ocupado polindo a própria imagem. Ou, como eu posso dizer, polindo a própria imagem para poder conseguir aquilo que você nem claramente sabe que quer. Mas falando aqui de maneira que vocês possam entender, o indivíduo fica polindo a própria imagem de maneira confusa, ele nunca para de polir a própria imagem, ele nunca está satisfeito, ele está sempre tentando mudar para poder atrair alguém. Ele passa muito tempo ocupado nas imperfeições, nas próprias imperfeições. E isso é uma coisa que vai desgastando o indivíduo, e ele vai se sentindo drenado cada vez mais, e não sabe dizer o porquê. A rede social, ela é um espelho, ela não cria aquilo que não existe, ela só amplifica o que já está lá. Se você é inseguro, ela te faz mais inseguro, porque você olha para a insegurança mais vezes. Afinal, você quer se apresentar de maneira perfeita para conseguir aquilo que você quer. Se você é arrogante, ela te faz mais arrogante. Se você é superficial, ela te faz ainda mais superficial, sem que você perceba. Você olha para o feed e vê o que você quer ser. Você olha para o outro e vê o que ele quer mostrar, não o que ele é. No meio disso, você esquece de olhar para dentro, de estar presente de fato. A culpa não é do Instagram. A culpa é sua por acreditar que o que você vê é a verdade. A culpa é sua por comparar seu dia inteiro com um vídeo de 15 segundos do outro. A culpa é sua por achar que a felicidade se mede com curtidas. Acho que todo mundo sabe que like pode dar uma maciada no ego, mas não é lá essas coisas não. Tô acostumado a receber like. O que o inscrito, ele... O inscrito não, né? Na verdade foi... Eu traduzi com as minhas palavras e chamei de desvalorização do próximo. Isso é, na verdade, a desvalorização da profundidade, não do próximo em si. Porque você ainda tá buscando o próximo. Mas não profundamente, porque profundidade exige presença e você já não consegue mais. Você só quer chegar logo ao seu objetivo. Você quer dar um beijo na boca, você quer transar, você quer, sei lá, arrumar um namorado, uma namorada, só que logo. Com isso, você não vai se permitir reconhecer a profundidade sua e a do próximo. As redes não te ensinam a olhar além do superficial, porque não é isso que a rede social quer. Elas te ensinam a julgar pela capa. E quando você julga pela capa, você perde o que tá por baixo. Cada like, cada match, cada notificação é uma dose de dopamina que você não precisa conquistar. E quanto mais você recebe, mais você quer. Seu cérebro se acostuma com a recompensa fácil, e quando a recompensa não vem, você sente falta, você sente vazio, você sente ansiedade. O relacionamento real não é uma recompensa fácil. Eu já fui casado, eu sei o que eu tô dizendo. O relacionamento real não é uma recompensa fácil. Ele exige presença, exige diálogo, exige paciência, exige que você esteja ali mesmo quando não tem recompensa imediata. E se você está acostumado com a recompensa fácil, você vai desistir do difícil. É por isso que o número de divórcios aumentou. Não é porque as pessoas mudaram, é porque elas pararam de ter paciência. Você não espera mais a briga passar. Você abre o Tinder. Você não espera mais a fase difícil. Você simplesmente desliza pro próximo. O descartável virou a regra, porque o esforço virou a exceção. O inscrito, evidentemente, assim como todos nós, quer ouvir que ele tem razão. Quer ouvir que o problema é o sistema, que a tecnologia destruiu o amor, que a sociedade está doente. E em parte ele está certo, isso aí eu não vou negar. Se eu concordo, eu concordo. Eu vou mentir? Só para parecer superior? Não. Vou trazer o vídeo aqui de maneira honesta, assim como eu sempre faço. Mas o que o inscrito não quer ouvir e o que você precisa dizer é que a solução não é sair das redes sociais, é aprender a usar elas sem ser usado por elas. É o algoritmo contra você. O algoritmo te destrói se você seguir ele. E você vai continuar cada vez mais prostrado ao algoritmo se você fizer o que ele quer. A ferramenta não é o problema é o que você faz com ela. O que você faz com ela. Preste bem atenção. Se você quer um relacionamento de verdade, você precisa estar presente. Você não precisa de notificação, você precisa de entrega, não de engajamento.
Precisa de vulnerabilidade, precisa sim estar vulnerável, estar aberto às possibilidades. A solução é uma só: parar de ser a porra do refém. Não é sobre largar o celular, é sobre saber que o mundo real continua ali quando você desliga a porra da tela. É sobre escolher o esforço em vez do atalho. É reconhecer que o outro é tão complexo quanto você. É só questão de você querer enxergar. E ele é tão imperfeito quanto você. Por mais que as imperfeições dele sejam outras, mas não quer dizer que sejam menores ou maiores do que as suas. Isso não é uma coisa que dá pra medir. É exatamente nas imperfeições que a relação se constrói. Quando você aceita uma pessoa do jeito como ela é. E ao mesmo tempo a pessoa te aceita como você é. Sem um ficar polindo a imagem pra mostrar pro outro. Porque isso é desgastante e isso acaba com o relacionamento. Vai gerando cada vez mais irritabilidade e ansiedade quando você vai ver você não tá aguentando mais. E a outra pessoa também, mas nenhum dos dois vai ter coragem de falar. E aí o relacionamento virou uma merda. E os sintomas vêm, né? As brigas vêm, a falta de atenção vem. Tudo consequência da sua falta de lucidez e da falta de lucidez do outro também, que está sendo manipulado pelo algoritmo tanto quanto você. O próximo like não vai preencher o vazio, a única coisa que pode fazer isso é você mesmo. A sua capacidade de estar presente, consciente, a sua disposição para se comprometer, a sua coragem de escolher alguém mesmo sabendo que pode dar errado. Porque se você não pode fazer isso, você não está pronto para um relacionamento. Você está pronto para um cardápio. E cardápio, meu caro, não é relacionamento, é só consumo, que é o que o algoritmo quer. Se você quer entender mais sobre relacionamentos, egocentrismo ou qualquer outro tema, o valor é R$ 17, ok? Esse aqui eu tô fazendo fiado. Depois o inscrito ele me paga. Se agir de boa fé, ok? Eu sei que eu posso tomar um calote, mas é bom que eu vou vendo quem é quem. Claro, aqueles que quiserem me dar um valor a mais por conta da. Como é que eu posso dizer? Por conta disso que eu tô fazendo, de estar fazendo fiado, eu dei um valor a mais, tá? Eu vou abaixar o valor do LivePix, eu vou abaixar o mínimo pra R$ 1. E quem quiser me dar qualquer troco aí simplesmente pra não passar batido, o vídeo fiado, tudo bem. Vamos supor, o vídeo é R$ 17. Você tem 5, aí você quer me dar 5, depois você paga os 12 que faltam. E fica assim, ok? Assim você vai estar me ajudando na saga favela, que é quando eu vou me mudar pra favela e viver minha vida sozinho, sem estar morando com meu avô. Se você não puder contribuir, compartilha, tá? Porque eu quero que o canal cresça, só que de maneira saudável, assim como tenho feito e tenho controlado e moderado aqui. Porque no fim, o que define sua vida não é o que você consome, é o que você constrói com aquilo que consome.